um estudioso que acredita na existência do continente perdido, a Atlântida, Luiz Henrique Tamura. Olho nos comerciais e no intervalo, que daqui a pouco eu tô de volta. Um beijo do gordo. Uau! Piada enviada... Uma piada enviada por Firmino Armindo. Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha: minha filha, vá para a festa, divirta-se, mas comporte-se. Peraí, mãe, ou uma coisa ou outra. Pô, eu não gosto, sabe, esse tipo de... Então a moça não pode ser bem comportada e se divertir? Meu tio, como é que é em inglês se divertir? Como é que é? Play very well. Play very well. É, mais well do que play. Tá bom, tá certo. Ele acredita que a Atlântida tem existido. Há controvérsias. Tem gente que acha que existiu, tem gente que acha que não existiu. Ele vai falar sobre as evidências que comprovam a sua teoria. Vocês acham que o continente perdido da Atlântida existiu? Quem acha que existiu, fala assim. Sim. Aqueles que acham que não existiu? Não. E tem uma terceira turma que é... Não tô nem aí. Ora. Vamos começar com Luiz Henrique Tamura. Por favor, Tamura. Você desculpa... Sabe, desculpa o Chiquinho, de vez em quando ele se empolga. Perdão. Sinceramente, perdão. Quer que ele toque outra coisa? Para... Não, eu prefiro que toque de novo. A mesma coisa? A mesma coisa, né? Vamos evitar constrangimento. Você acredita que você está lançando um livro aqui, Luiz Henrique Tamura, A Descoberta do Século, A Ilha de Atlântida. Exato. Né? A editora Scortese. Está aqui. Posso errar por dizer, mas não pretendo errar por omitir. Luiz Henrique Tamura, aqui tem uma fotografia sua. E aqui tem a capa. Só que eu sempre ouvi falar da Atlântida como sendo um continente perdido. E você coloca como ilha. Não, o que acontece é o seguinte, Ju. Na verdade, esse continente, ele era uma ilha mesmo. Ele é continente por quê? Porque a ilha de Atlântida era uma ilha imensa, coberta, envolta pelas águas do mar Atlântico no seu tempo, né? Mas era, na verdade, uma ilha, tá? Uma ilha do tamanho do Brasil, praticamente. Na ilha do tamanho do Brasil? Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu não tinha a intenção, não tinha nenhuma pretensão de procurar essa ilha. Não era isso que eu estava querendo descobrir. O que acontece é o seguinte, em 1982, eu tinha 15 anos de idade. Abri um livro de geografia e ali estava escrito: todos os continentes do planeta possuem movimento. O provável causador do movimento é o magma. É o quê? Magma. Magma, lava vulcânica. Eu não entendi que o magma fosse o causador do movimento dos continentes. A mesma coisa que você pegar e me dizer: você tem uma superfície lisa como essa mesa, você coloca uma outra mesa idêntica, coloca ali de ponta cabeça, coloca óleo sobre essa mesa e vai dizer que o óleo é que está provocando o movimento. Não é. Tá certo? Se você tiver um golpe de ar em cima da mesa, se a mesa de cima se deslocar, é em função do golpe de ar. Se você deslocar essa mesa e fizer ela girar, a mesa de baixo, a mesa de cima vai se mover. Entendeu? Mas não em razão do óleo. O óleo facilita. Entendeu? A mesma coisa o magma. Mas se não tiver o óleo, se você não passar o óleo, a mesa mexe?
a mesa também se mexe, mas há uma dificuldade maior. Em se tratando de continente, o continente, o que é? O que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são uma massa continental volátil, entendeu? Ela pode ter esse tipo de movimento para cima ou para baixo, ou ela pode ser estirada, entendeu? Quando ela é estirada em demasia, o que acontece? Ela estira e no meio dessa fratura ocorre o afloramento do magma. Isso aconteceu no Oceano Atlântico, quando o continente americano ele se deslocou para a atual posição, porque ele estava junto ao continente europeu e ao africano, entendeu? E quando ele se deslocou para cá, o que aconteceu? Houve um afloramento do magma e a formação de uma dorsal, a dorsal do Atlântico, que foi formada de norte a sul. Agora, por que a dorsal atlântica se formou exatamente no meio do Oceano Atlântico? Em razão do deslocamento. Houve o afloramento do magma, entendeu? No momento que esse continente se separou, as Américas vieram para cá, a placa do Atlântico, ela foi esticada, entendeu? E houve afloramento do magma. Agora, o que aconteceu? Até 1976, João, toda a classe científica era defensora das teses fixistas. Portanto, os continentes nunca teriam mudado de posição, até 76. De 76 para cá, o que aconteceu? Houve muitas evidências que apontavam para um possível uma alteração. Por quê? Existe uma formação vulcânica, basalto ou a magnetita, que são minérios ricos em ferro. O que é minério rico em ferro? Quando ele se solidifica, ele é resultado de uma erupção vulcânica. Quando ele se solidifica, quando ele endurece, ele obedece à orientação polomagnética no momento em que ele endureceu. É um registro geológico, tá certo? E esses registros geológicos, eles foram colhidos ao longo do tempo, e principalmente a partir da década de 50, da década de 60 e 70, quando foi constatado que o planeta teve 25 posições diferentes para o polo norte magnético da Terra ao longo de 250 milhões de anos. Tá certo? Quando tudo isso veio à tona, aí então começaram a entender que um lunático, que era tido como lunático, um meteorologista alemão, ele era um meteorologista, ele não era um geólogo, ele dizia que os continentes estariam unidos no passado. Ele foi ridicularizado, ninguém aceitou a tese dele. Isso em que ano ele falou isso? Em 1917. 1917. 1917. Já ele morreu que ele era maluco. Exato. Em 1930, ele morreu preso nas neves da Groenlândia tentando provar essa tese. Na Groenlândia? Na Groenlândia. O que aconteceu? Ele tentou provar por quê? Ele percebeu a costa brasileira e a costa africana, que eram muito coincidentes, e ele falou que aquilo não era fruto do acaso. Tá certo? Mas o que aconteceu? Ele não tinha um outro dado que acabei encontrando por acaso. Consegui um mapa que a produção tem. É um mapa oceanográfico. Tá aqui, Grapa? Tá. E esse a gente vai chegar na Atlântida depois de tudo isso, não vai? Não, eu só estou esperando. Tô calmo. Tô só paciente. Você que é de descendência oriental... Sou mais calmo. Mas eu tô calmão aqui. Tô um chinês aqui. Então eu quero ver o mapa primeiro, depois você jura que você vai contar o negócio da Atlântida. Então, vamos lá. Cadê o mapa? O que acontece é o seguinte, Ju. Tá vendo ali na costa dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Canadá, você percebe ali uma planície submersa. Essa planície submersa, Virginia não tinha quando ele fez o mapeamento. O mapeamento era somente pelo contorno dos continentes. Quem fez esse mapeamento? Foi feito a partir da década de 60, quando utilizaram equipamentos avançados para poder medir o soalho oceânico, né? A partir disso descobriu-se essa planície submersa. Mas ninguém deu crédito a essa situação e também nem observou o que acontece. E também não estavam muito interessados, né? Exato, mas o que acontece? Quando você tem essa planície submersa, você tem também a possibilidade de você poder montar como um quebra-cabeça desmontado, e você junta a América do Norte para a Baía de Biscaia, tá? Que está acima da Península Ibérica e abaixo das Ilhas Britânicas. Quando você junta, você traz a Groenlândia para cá. Tem algum outro mapa? Tem um mapa que eu elaborei. Vai passando para Letícia, o que tiver aí, por favor. Um mapa que eu elaborei a partir desse daí. Seria um outro mapa, mas tudo bem. Esse aí também serve. Por quê?
Quando você junta a América do Norte com a Europa e você junta a América do Sul com a África, você não tem como você conseguir trazer a América Central para junto do Estreito de Gibraltar. Ficou um imenso vazio, entendeu? A partir desse vazio, que eu acabei encontrando por acaso, não estava procurando essa ilha, é que eu comecei a pesquisar esse assunto. O que eu descobri, Jô? Não existe nenhum registro histórico sobre o posicionamento dessa ilha, nem o seu tamanho. Sei, mas, falando um pouquinho só da Atlântida. Tá. Partindo do princípio que... Até aqui, o que acontece é o seguinte, Jô. Todas as pesquisas que foram elaboradas a partir da Ilha da Atlântida e falando da Ilha da Atlântida foram feitas a partir de dados culturais, de registros de fósseis, de animais e tudo mais. Mas nenhuma foi elaborada a partir de um registro geológico. Não sei, mas o que eu digo é o seguinte. Partindo do princípio que esses continentes todos... Estiveram unidos, que faz até um certo sentido para, inclusive, explicar, de certa forma, a migração dos povos de um lugar para o outro e tal, bababá, com certeza, né? Com certeza. Mas, não, foram de canoa. Tudo bem, mas alguns foram a pé, não podiam ir de canoa. Então, era tudo grudadinho. Era tudo grudado e com detalhe. Com um detalhe. Platão falava que nos tempos de Atlântida existiam viajores. Quem eram os viajores? Eram os homens que passavam da ilha de Atlântida para as outras ilhas. Os viajantes, pessoas que viajavam. Viajavam de uma ilha para outra. Mas onde entra a Atlântida nessa história? A Atlântida estava situada exatamente onde você está vendo ali, tá? Mas por que é obrigatório que tenha havido ali essa ilha, como você diz? E você não tem como... Então, também da Austrália, encaixar. Não tem como encaixar o quê? Maior do que a Europa e aproximadamente o tamanho do Brasil. Não tem como encaixar como? Você não tem como você trazer a América Central para junto do Estreito de Gibraltar. Existe um outro mapa que a produção também tem. Você tem aí? Que é um mapa que apresenta o... Não, é um outro mapa. Não é esse? Não, esse aí apresenta a situação quando a Atlântida desaparece, quando ela afunda. E o que ela proporciona? Ela proporciona uma alteração do polo magnético que no mapa anterior estava ao leste do continente africano e abaixo das Índias. Agora, em que ano aconteceu? Essa é uma pergunta inteligente, Jô, porque acontece o seguinte... É inteligente mesmo? Exatamente, porque... Fala a verdade, Luiz. E aí? O que acontece é o seguinte, quando Platão falava essa história, ele não falava de si próprio. Ele falou isso aí por quê? Porque os pergaminhos egípcios, os egípcios eram o único povo no Mediterrâneo que tinha a história de Atlântida. Os egípcios eram parte do Império de Atlântida. Bom, mas... Eles tinham isso tudo registrado e escrito. Eles passaram para Solon, que era um político da Grécia Antiga. Solon passou para o outro parente dele e o parente dele passou para Critias, que era bisavô de Platão. Mas é uma fofoca de pai para filho, né? Na verdade, de uma certa forma. Mas a minha pergunta é a seguinte. Se isso é uma coisa que quando ocorreu, deve ter sido um cataclisma. Foi um cataclisma. E como é que ainda tinha populações morando ali? Não existiam populações. Existiam populações assim que sobreviveram a essa situação toda. Mas como? E Platão também fala muito claro que os que sobreviveram, a maior parte dos que sobreviveram foram povos que ficaram iletrados e ignorantes, não superiores aos macacos. De susto, né? Porque aquilo afunda. Mas não afetou o Egito, por exemplo? O Egito tinha registros. Pois tinha a parte escrita. Mas o acontecimento não chegou a afetar... Afetou a todo o planeta. A civilização egípcia em si não. Né? Mas houve todo um processo. E por que é que ela teria afundado? Ela teria afundado principalmente pelo seguinte. O polo norte da Terra não estava onde está hoje. Isso é uma coisa que, como eu te falei, já teve 25 alterações ao longo de 250 milhões de anos. A última alteração foi essa, quando a Atlântida perdeu o seu posicionamento, entendeu? E o que aconteceu? Atlântida, entenda muito bem, você tem hoje a África e as Américas em pé. Exatamente, você pega o mapa, você vê o globo, você vê os dois, está de pé. Naquele tempo... Depende de como você olha o globo. Tá, mas no tempo de Atlântida, o que acontecia? A África estava aqui, América do Sul aqui, Atlântida e América do Norte. O que acontecia? Polo Norte ao leste do continente africano. A partir dessa posição você tem a Terra girando em torno do seu centro, uma imensa corredeira de mar profunda que foi o Mar Atlântico.
O Mar Atlântico... É que levou embora... Ao longo do tempo, ele... ao nível do mar, você percebe as águas com uma calma muito maior. Mas na profundeza ele está muito mais forte. O que aconteceu? Ele foi, aos poucos, removendo parte da base da ilha e ela perdeu a sua sustentação, ficando apoiada na Europa, África, América do Norte e América do Sul. Quando o peso dessa ilha passou a ser representativo, o que aconteceu? Essa ilha afundou. Platão descreve o afundamento dessa ilha. Afunda? Essa ilha de Atlântida afundou. Ela afundou. Tem registro de outra ilha que afundou? Não como Atlântida. Não como Atlântida. Não, mesmo uma ilhazinha menor? Não. A Atlântida, ela desapareceu, e quando ela desapareceu, ela gerou cataclismos que foram descritos não pelos egípcios, mas pelos maias, que falam o seguinte: quando a Atlântida desapareceu, segundo os maias, a terra ficou como um imenso lençol. Você via montanha descendo e se tornando um lago subindo, tornando montanha. Mas e essa água não acabou, flutuou. Por exemplo, com a civilização dos maias, dos astecas? Não, todas o que aquelas aconteceu foi o civilizações ali? seguinte: muitos povos sobreviveram. O que significa, por exemplo, Azteca Titimeca? Azteca Titimeca significa guerreiro de Atlântida. Entendeu? Guerreiros de Atlântida. Olha só, Luiz Henrique, aqui está a Atlântida, está aqui a terra, né? O platô da ilha. Aqui tem a base. Então essas correntes submarinas foram comendo isso aqui. A parte de baixo. A parte de baixo. Inferiormente. Tinha que comer muita coisa aqui, né? Para tirar. Isso demorou milhares de anos. Milhares de anos, aí ela afundou. Nessa parte da ilha, tinha alguma civilização? Porque também... Na ilha tinha. Acontece muita história, muito mito em torno... Na ilha tinha... dos Atlantes, da civilização Atlântida, que era uma coisa avançadíssima e tal. Na ilha de Atlântida Por que tem esse papo? Na ilha de Atlântida existia, reinou o primeiro governante, que foi Atlas, que deu origem ao nome do Mar Atlântico. E... Mas Atlas governou em Atlântida. Foi o primeiro... A mitologia grega? Exatamente. Mas é um personagem de mitologia, gente. Mas ele é descrito no relato de Platão. Segurando o globo terrestre, tudo? Isso tudo, você entenda muito bem. Os gregos tinham aquilo de transformar qualquer assunto em uma coisa fantasiosa para poder perpetuar. Por quê? É como a escola de samba. Eles queriam perpetuar. Né? Fazer o enredo da história. Agora, o que existe também, Ju, mudando um pouco de assunto, é que existem também as provas geológicas, as provas nos animais e as provas em tudo quanto coisa que você imaginar. Existe, por exemplo, um tipo de ave, são os pétreis. É um tipo de ave migratória. Ela voa do hemisfério norte para o hemisfério sul quando ela sai do solstício de inverno para vir para o verão. Ela procura um período do verão. Essas aves, elas saem do hemisfério norte, elas vêm para a região dos Açores, a 300 quilômetros dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. Elas procuram a ilha para poder pousar. Não encontram a ilha, muitas morrem cansadas e depois elas prosseguem o voo. Foram descobertas a primeira vez por pescadores portugueses que observaram aquelas aves voando naquela situação. Agora, isso existe até hoje. Tá? Todos os anos essas aves fazem isso. Se engano, o pesco que está lá, Atlântida já foi... E voa. Está no instinto desse animal. Agora, qual é a utilidade da gente saber que houve a Atlântida e por que tem gente que nega tão veementemente que não... que diz que não houve, gente diz que houve, como se fosse uma coisa assim Você passa a compreender tudo o que está acontecendo no planeta. Se você entender que a ilha de Atlântida afundou e ela empurrou o continente americano, você explica a formação de cadeias montanhosas, rochosas na América do Norte e as cadeias dos Andes da América Central e América do Sul. E empurrou a América do Sul também? Empurrou a América do Sul. Então os astecas, os incas que estavam lá, foi tudo... tá chegando, cuidado! Quer dizer, empurrou fisicamente. Foi uma coisa... terrível. Os astecas, incas e maias, eles vieram posteriormente. Para você ter uma ideia, isso já foi então comprovado. Não, é isso que eu estava perguntando. Então não tinha nenhuma civilização instalada lá. Existiam civilizações instaladas, sim. Até porque... Na Atlântida? Na ilha de Atlântida, o continente americano pertencia à Atlântida. Todo o território americano. Eu queria saber como é que conseguiram sobreviver pessoas diante de tamanho desastre, porque é um desastrão, né? O desastre foi terrível, não foi somente erupção vulcânica, não foi só terremoto, mas também furacão e todo tipo de transtorno. Não, e a água que saiu, né? Porque todo o corpo que afunda... No que se refere à ilha, não sobrou nada, não teve ninguém para poder contar a história. E ela está a que profundidade agora? Ela não está mais em nenhuma profundidade, ela desapareceu, foi deslocada da sua posição. Agora... ela não está mais ali? Não está naquele local. Não está naquele local. Eu tenho provas... E onde é que ela está agora? Não, porque se ela se desloca... Não, gente, peraí. Se ela se desloca, ela estava ali.
Então, tanto que tem casos de mergulhos e tal, que fizeram para ver se achavam algum vestígio de civilização, e ali não tem. Por quê? Porque ela se deslocou, como você falou, foram 25 movimentos até hoje, 25? Foram 25 posições diferentes ao longo de 250 milhões de anos. 25 posições diferentes. Então, a Atlântida, qual seria a rota tomada por... Aonde estaria esse platô que era... Eu não sei se dizer exatamente a posição dela seria mais interessante. Porque, por exemplo, se você, como eu estava te falando, se você entender que a Atlântida desapareceu e empurrou o continente americano e formou a atual geografia, você passa a entender que o Oceano Pacífico está mais alto do que o Atlântico e não foi à toa. Foi porque ele foi represado. Tá certo? Claro. Agora, o que acontece? O Pacífico está mais alto do que o Atlântico. Quais as consequências dessa situação? Você tem no globo o continente africano e você tem o Pacífico ligado ao Oceano Índico e as águas do Oceano Índico também, consequentemente, então são mais altas do que o Atlântico. Por que os navegadores portugueses e ingleses e espanhóis tentaram passar o caminho para as Índias, passando próximos ao continente africano e não conseguiam navegar? Porque encontraram uma imensa corredeira claro, que fazia as embarcações virar. Porque aquelas águas do Índico estavam vindo para cá. O que isso acontece? Você fala o quê? Do cabo da Boa Esperança? Exatamente. Mas eles conseguiram, né? Conseguiram porque Vasco da Gama passou de largo e conseguiu um caminho. Certo? Se ele passar próximo, ele acaba virando a embarcação. Não, porque aquela área até hoje é perigosa. Até hoje é perigosa. Agora, o que acontece? O Oceano Atlântico, ele vem subindo gradativamente. Fortaleza já perdeu 400 metros de praia em 40 anos. Ponta do Seixas, 100 metros em 10 anos. Ressacas nos estados do Rio de Janeiro e Santos, não é à toa, é em consequência da elevação do Atlântico. Em contrapartida, o Pacífico... Não é em consequência dos aterros, não? Né? Não, o Pacífico ele vem descendo. Só que tem uma coisa, Jô. O Pacífico ele é 7 vezes maior do que o Atlântico. O Atlântico é muito menor, o Pacífico é imenso. E está ligado ao Índico, o Mar Vermelho e o Mar Arábico. O que acontece? Enquanto que o Pacífico